Novo alerta urgente para aposentados e pensionistas do INSS. Estou falando do montante inscrito na Lei Orçamentária Anual de 2025, o resultado de ações judiciais em que o governo foi condenado a pagar valores. Esses pagamentos que têm se acumulado ao longo de anos representam uma longa espera de muitos brasileiros e brasileiras que aguardam por justiça financeira, em alguns casos até 2 décadas, exatamente. Nós estamos falando de pagamentos extra, pagamentos que são expedidos pelo Poder Judiciário após a sentença transitada em julgado, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso. Esses valores são devidos por entes públicos, como a União, Estados e municípios, e os cidadãos venceram ações judiciais contra esses órgãos, principalmente o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, que é o maior pagador. As causas que geram esses valores são diversas, mas incluem principalmente dívidas relacionadas a salários, indenizações, benefícios sociais e impostos. Então, para o cidadão, esse valor é uma garantia de que receberá o depósito do poder público, porque ele foi condenado a pagar, mas muitas vezes o processo de recebimento ele pode ser lento e burocrático, o que gera uma espera frustrante para quem aguarda o pagamento. Exatamente. De acordo com o Ministério do Planejamento e Orçamento de 2025, esse ano o governo federal vai distribuir 70 bilhões de reais para 250 mil brasileiros que ganharam ações na justiça contra o governo. Entretanto, a grande maioria dos benefícios está esperando aí, a grande maioria dos beneficiários está esperando há mais de uma década para ver a cor do dinheiro. Em um comunicado oficial, o governo apontou que mais da metade, 60% dos precatórios a serem pagos têm origem judicial e foram iniciados nos últimos 10 anos, enquanto 17% desses valores referem-se a processos que se arrastam na justiça por mais de 20 anos. Então essa longa espera é algo raro, especialmente para pessoas que entraram com ações contra o governo nos anos 90 ou no início dos anos 2000. A burocracia, os trâmites judiciais frequentemente causam atrasos significativos na liberação dos valores, deixando aqueles que recebem benefícios em uma longa espera e muitas vezes afeta a situação financeira dessas pessoas. Diante disso, nós estamos enfrentando um problema seríssimo nesse ano de 2025. Indivíduos estão se passando por advogados e enviando mensagens ou fazendo ligações alegando a liberação de valores. Durante esses contatos, os falsos profissionais oferecem os seus serviços para liberar os valores, mencionando o nome de escritórios que existem de verdade, incluindo alguns que têm relações com entidades que oficialmente têm registro junto à Previdência Social ou à Justiça. Especialistas, são advogados, eles orientam que as pessoas têm que tomar muito cuidado. Os precatórios, nesse novo esquema, é apenas um exemplo de desonestidade dos golpistas. Infelizmente, todos os anos surgem novos tipos de golpes e dessa vez os fraudadores estão se aproveitando da confusão causada pela PEC dos precatórios no recebimento dos valores devidos. Eles se apresentam como indivíduos ou escritórios especializados que cobram uma taxa antecipada para a liberação de dinheiro. Olha, o golpe ganhou força no ano passado, após uma decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou que a PEC dos precatórios, aquela do governo Bolsonaro, que usava o dinheiro que era para pagar quem ganhou ações na justiça, por exemplo, contra o INSS, para pagar o Auxílio Brasil, lá no Supremo Tribunal Federal, foi considerado como inconstitucional, tanto que o apelido dessa PEC do governo Bolsonaro era a PEC do calote. O antigo ministro da Fazenda dizia, pago, não nego, pago quando puder. Essa questão é inconstitucional. Se o governo devia, tem que pagar as pessoas. Então essa decisão lá do Supremo resultou num pagamento só no ano de 2024 de mais de 88 bilhões em precatórios atrasados, dinheiro que deveria ter sido pago lá durante o governo anterior.
então, cujos depósitos começaram lá em janeiro de 2024 e terminaram em 31 de dezembro de 2024. Nós temos que esclarecer que a lei define claramente o procedimento de pagamento e levantamento desses valores extras ganho aí para aposentados, pensionistas, beneficiários do INSS que tiveram algum pedido negado junto ao INSS e buscaram a ajuda de especialistas e conquistaram na justiça, com muita luta, esses valores de precatórios, respeitando, é claro, uma ordem cronológica de emissão. Então, apesar de haver a liberação, por exemplo, aqui já vão ser liberados para o ano de 2025 mais de 70 bilhões de reais, existe um calendário para isso, que tem que ser respeitado, que não depende do seu advogado, depende, né, da emissão desses valores por parte do governo. E não existe, portanto, uma exigência ou taxa ou qualquer adiantamento em valores para liberar esse dinheiro. Para aqueles que desejam receber o valor adiantado de seus precatórios ou negociar esses títulos, é essencial buscar empresas reconhecidas pelo mercado em compra e venda e optar por organizações com uma ruptura consolidada e que pode garantir maior segurança e transparência na transação, além de evitar riscos de golpes e fraudes. Isso particularmente é importante para decidir se você vai vender precatórios federais ou estaduais, pois cada tipo possui suas próprias especificações legais e operacionais que devem ser respeitadas, assegurando a transação e segurança e, é claro, as que são mais vantajosas. Já deixo aqui bem claro. Primeiro, você deve consultar o seu advogado. Segundo, você vai ter um grande prejuízo, vai receber menos e, além disso, vai ter um grande susto que ninguém fala para vocês. Na hora que vier um imposto de renda, eles vão cobrar tudo em cima de você que poderia ter ficado livre se tivesse com o seu advogado. Ele tem meios legais para mostrar que aquilo você recebeu como forma de alimentos e não deveria estar pagando, né, aquele imposto, mas você vai ficar com esse prejuízo. Para o advogado não existe nenhum tipo de prejuízo, porque a porcentagem dele no processo já vai ser separada judicialmente, tem que se separar esses valores, então tem que se conversar tudo isso, ou seja, no final das contas você vai receber muito menos do que deveria receber se tivesse aguardado. E além disso, ainda vai ter o prejuízo de ter o imposto de renda que você vai ter que pagar sobre o valor total. Complicado, né? Vamos lá. Mas diante disso, eu tenho que trazer algumas dicas de segurança aqui. Atenção às taxas. A Justiça Federal não cobra taxa para pagamento de precatórios ou para emissão de declarações. Qualquer cobrança nesse sentido é falsa. Lembrando que você vai ter que pagar, é claro, né, o advogado que agiu, que fez com que você ganhasse, pois ele é o único responsável por você estar recebendo esses valores. Então você vai ter que pagar um advogado, independente de qualquer coisa, não tem como você dar calote no seu advogado, tá? Segundo, interrupção do contrato. Se alguém entra, né, em contato com você afirmando ser autorizado a transferir o dinheiro, o crédito desse precatório, deve-se interpor a comunicação imediatamente e constar o advogado, porque ele está interrompendo um contrato que você tem com um advogado que é o seu único representante legal. Então ele tem que ser avisado, tá? O seu advogado obrigatoriamente tem que ser avisado, porque terceiros estão entrando num trabalho que ele fez ali, né, todo aquela luta para conseguir o seu benefício. Terceira dica, cuidado com propostas de compra. Ao ser abordado por pessoas físicas ou jurídicas interessadas em comprar os créditos de precatórios, é necessário muito cuidado, cautela. A consulta de um advogado é recomendado antes de tomar qualquer decisão para evitar prejuízos. Então não faça isso sem antes falar com o seu advogado. E, é claro, quarto, verificar ofertas. Deve-se desconfiar aí de propostas feitas por desconhecidos. É importante sempre buscar informações oficiais e previsão de pagamentos com o seu advogado, porque ele tem acesso à justiça e aqueles que são responsáveis, os tribunais responsáveis pelos pagamentos. Quinto e penúltimo aqui da nossa lista de dicas, confirmação de pagamento. Antes de ceder ou vender os valores a serem recebidos, é essencial confirmar com o seu advogado a previsão de pagamento do precatório, junto com a área federal responsável. Às vezes você vai receber no próximo ano, ou está para receber nesse ano, e está fazendo ali algo que pode lhe trazer um grande prejuízo. Cuidado com links suspeitos, exatamente. Você nunca deve clicar naqueles endereços eletrônicos
links recebidos por e-mail ou WhatsApp. A Justiça Federal ela não envia endereços, links ou mensagens por telefone e não possui números de atendimento sobre precatórios, como por exemplo 0800. Não existe como você ligar na Justiça Federal para saber se você vai receber um pagamento ou tem informação sobre precatórios. Isso não existe. Você deve consultar o seu advogado que vai ter acesso ao processo. Dessa forma, ele vai poder estar orientando você da melhor forma possível. Então, mais uma vez, eu repito, muito cuidado com esse golpe dos precatórios que nós estamos tendo aqui. Eu sei que a duras custas, você está esperando aí durante muito tempo para poder receber esses valores, mas é uma questão complicadíssima. As pessoas às vezes acham que vão ter alguma vantagem, né? Recebem essa falsa esperança ali de que podem ter alguma vantagem, quando na realidade elas estão sendo, né, às vezes roubadas, infelizmente, por criminosos que consultam as informações pela internet, veem que você tem aí um grande valor para estar recebendo e começam, né, com uma importunação. Como eu disse, o seu advogado não vai ter nenhum prejuízo, porque obrigatoriamente ele vai ter que receber pelo trabalho dele, né, e o juiz vai colocar já esse valor descontado lá no processo. Então é você que está tendo a perda aí, você que está tendo o problema, uma vez que você não teve um diálogo com o seu advogado, você, né, procurou outros meios para tentar deixar de pagar o advogado ou alguma situação assim. É complicado, já vi várias vezes isso acontecer, enquanto o advogado ele é obrigado a estar dando ali para a justiça todos os movimentos. Exatamente, sabia que toda movimentação processual ela é obrigatoriamente, ela tem que ser comunicada à justiça? Exato. Se você, por exemplo, recebe algum valor, existe uma cobrança que é feita para o seu advogado depois pelo Diário Oficial da União. O processo não acaba ali. Para muitas pessoas, né, o processo termina quando ela recebe benefício. Ao contrário disso, nesse momento o advogado ele é cobrado pela justiça para saber se aquela pessoa realmente recebeu os valores, se ela está satisfeita com o crédito, né, se houve a negociação, se a pessoa teve ali todos os valores depositados, recebidos, enfim. As pessoas não veem esse trabalho que é feito ali através do profissional, as pessoas não têm esse conhecimento de que existe uma cobrança da justiça em cima do profissional, do advogado, ali, do especialista. Então, quando você recebe esse precatório, lembrando, combinado não é caro, aquilo que você combinou no ato para fazer, né, o seu pedido na justiça contra o INSS, você pode ter certeza, esses valores, eles vão ser repassados para o advogado naquilo que foi combinado, na hora que você fez aquele contrato, que você teve ali, né, essa situação perante a justiça, né, nada mais justo que o seu advogado está sendo pago pelo serviço que fez, algo que você não receberia de forma alguma pelo INSS, mas que conquista na justiça. Então os precatórios, mais de 70 bilhões serão pagos em 2025 e para algumas pessoas tem processos que são rápidos. Eu vi processos aqui, pelo menos trabalhando desde 2005, ajudando as pessoas. Nós temos aí, né, são 20 anos, né, trabalhando, ajudando, colaborando. Já vi processos que duraram 4 meses na justiça, 6 meses, rápido, né? Esses não acumularam valores, veja bem. Agora, infelizmente, existem outros processos que mesmo ganho, a pessoa às vezes, né, tem ali, né, aquela esperança de estar recebendo, só que o INSS não aceita, entra com recurso, isso vai para o tribunal e diante disso, alguns processos até passam à frente, são pessoas com mais idade ou pessoas que têm algum problema, né, que são prioridades, são menores de idade, pessoas doentes, e diante dessas prioridades, diante de tanta confusão, tem pessoas que ficam 10, 20 anos aguardando por uma resposta da justiça. O pior de tudo é quando essa resposta vem negativa, né? Agora, quando a resposta vem positiva, ainda tem esse suplício de aguardar um pagamento de precatórios que pode demorar 2, 3 anos aí pela frente, né? Não é um dinheiro que fica disponível para o advogado, é todo dependendo da justiça. E aí chega nessas horas, como esses 70 bilhões que vão ser pagos aqui, né, em 2025, o que acontece? Infelizmente, nós temos golpistas que oferecem, né, um adiantamento, falam, ó, você quer receber aquele dinheiro seu que está na justiça, está parado ali há muitos anos, vamos fazer o seguinte, posso adiantar para vocês
é só você me adiantar um dinheirinho. Então isso não existe. Muito cuidado para vocês compartilhem essa informação. Vocês não imaginam o número de pessoas que recebem esse tipo de oferta diariamente. Eu recebo ligações, contatos de clientes, estão me oferecendo aqui um dinheiro. Muito cuidado, tá? Fala para a empresa entrar em contato com o seu advogado para que ele possa mediar essa negociação, uma vez que às vezes você vai receber esse dinheiro em breve e não tem que dar esse dinheiro, porque com certeza ninguém faz nada de graça e o lucro é muito grande em relação a esses golpistas, né? Eles recebem esse adiantamento e você não recebe nada. Então, atenção, esse ano serão mais de 70 bilhões de reais em precatórios pagos pelo governo federal para pessoas que ganharam ações, por exemplo, que ganhou a ação na justiça contra o INSS. Isso vai se evidenciar muito, porque nós temos muitas pessoas que foram infelizmente prejudicadas pelo pente fino do INSS, pessoas que perderam seus pagamentos e que com certeza vão buscar a ajuda de um advogado especialista, estão indo para a justiça para reconquistarem o seu direito. Então compartilhe esse vídeo, que é importantíssimo. Não pague nada para receber valores atrasados da justiça. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita a oportunidade que é de graça, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para estar recebendo os nossos vídeos. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Só não esquece de compartilhar essa informação para ajudar as pessoas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço. Gratidão a todos que já são inscritos e inscritas. Lembrando sempre que é de graça. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, inscreva-se. Você não vai pagar nada e vai sair daqui informado.